correria do dia a dia, quando passamos pelas calçadas da cidade, olhamos para vitrines de lojas, carros, praças, mas dificilmente percebemos uma determinada população, que realmente, às vezes, está invisível, que é a dos moradores em situação de rua. Nesta reportagem da TV Pop, você vai conhecer um pouco mais sobre a realidade desta população e também vai saber que há pessoas que querem proteger e dar dignidade a estes moradores. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, comia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O poema de Manuel Bandeira, escrito na década de 40, retrata a triste situação que muitas pessoas ainda passam em pleno século XXI. O professor de História, Jorge Luiz, há alguns anos realizou com seus alunos uma pesquisa sobre esta população e nos contou o resultado. Na realidade, desde que o mundo é mundo, existem as pessoas mais ou menos privilegiadas, E essa questão de ter ou não uma moradia, se você fizer uma análise e voltar no tempo, você tem que voltar em muito. Porque as diferenças sociais, elas existem há muito tempo. Desde a antiguidade, nós já temos essas diferenças sociais. Nós chegamos, junto com os alunos, a alguns dados muito interessantes. De cara, eu posso afirmar para você que essa população de rua é uma população muito variada, porque nós temos vários fatores que levam uma pessoa a estar morando na rua e a buscar o seu sustento do dia a dia nas ruas, desde questão familiar, uma incompatibilidade com um parente, uma pessoa muito próxima, até a doença do alcoolismo também, que faz com que essa pessoa prefira viver nas ruas, talvez longe das pressões dos próprios familiares. Pessoas também com envolvimento com drogas, também faz com que essa pessoa ela perca o seu emprego, e, consequentemente, com o passar do tempo, ela vai se afastando também da família e dos amigos, até a própria questão das dificuldades financeiras. Eu falei da questão do emprego, o fato de uma pessoa, por exemplo, a partir do momento que ela perde o seu sustento também, ela não consegue se manter. E em muitas situações essa pessoa é forçada também a ir para a rua. Em relação a Petrópolis, os meninos pesquisaram e, na maioria dos casos, eu poderia apontar talvez 40%, 30%, 40% do material que eles me trouxeram na época, dizia que eram moradores que nem de Petrópolis eram. Eram moradores que, por algum motivo, vieram a Petrópolis ou estavam de passagem por Petrópolis e resolveram ficar e foram ficando e perderam o vínculo com parentes, ou os parentes são de fora e, com o passar do tempo, perderam também o contato e acabou que foram ficando nas ruas. Agora, é interessante também, essa pesquisa, na época, os meninos pesquisaram e 82% dos moradores de rua eram do sexo masculino. 82%. 63,5% dessas pessoas nunca estudaram ou não concluíram sequer o ensino fundamental. Então você já começa a entender, digamos assim, a característica dessas pessoas que moram nas ruas. Em relação à cor, por exemplo, 39,1% são pardos, 27,9% negros, 29,5% brancos, depois nós tivemos 1,3% indígenas. A nível de Petrópolis, eu acredito que, pelo que nós observamos hoje, não deve estar muito fora disso também, E é interessante que, após essa pesquisa, esse trabalho que os meninos fizeram, você passa a ver os moradores de rua com outros olhos.
De acordo com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH, há cerca de 150 moradores em situação de rua em Petrópolis, a maioria homens. Mas, da época do poeta para os dias atuais, algumas coisas mudaram. Hoje, esta população é protegida por lei. A Política Nacional para o Morador em Situação de Rua foi instituída em 2007. Carla Carvalho, membro da Coordenadoria Executiva da instituição, nos deu mais detalhes. Então, a gente não sabe mensurar de que forma ela realmente beneficiou, né? Uma política ampliada que foi desenvolvida pela participação da própria população em situação de rua, só que, na verdade, tem uma diferença da política no papel para a maneira como ela realmente é executada. Daí, muitos municípios do Brasil também não fizeram adesão a essa política. Então, na verdade, eles não têm a obrigatoriedade de garantir a execução da maneira como ela está no papel. Então, conseguem ter um ou outro equipamento que estão dentro da política, né? Mas não tem a obrigatoriedade de estar executando da maneira como ela está escrita. Então, assim, é uma política muito abrangente, realmente ela pensa na população em situação de rua de uma maneira bem integral, só que na maneira como ela é executada, a gente percebe que tem alguns entraves para o atendimento adequado a essa população. Petrópolis não fez adesão ainda, é uma questão que o CDDH vem tensionando, né, é muito importante que faça, mas tem 2 equipamentos dessa política em Petrópolis, pela Política Nacional da População em Situação de Rua, que são o Centro POP e o Abrigo, né, que é o Núcleo de Integração Social no Alto da Serra. Tá? Tem também o consultório na rua, mas Petrópolis aderiu ao consultório na rua pelo programa CRAC É Possível Vencer, não pela Política Nacional da População em Situação de Rua. Tá? Então, tem esses equipamentos, mas, na verdade, como não faz a adesão à política, trabalha nesses equipamentos de uma vertente própria. Né? Na verdade, assim, mesmo os programas que têm atenção a essa população trabalham numa vertente muito conservadora, né? E aí acaba ficando com muita dificuldade de aplicar aquilo que a política preconiza. Por exemplo, na política existe a possibilidade de se ter um canil nos abrigos para que os cães da população em situação de rua, que são aqueles com que eles têm vínculo, né, com que eles desenvolvem afeto, isso a política garante. Mas os equipamentos não garantem, né, não conseguem dar conta disso. E aí as desculpas para isso não acontecer são as mais variadas, desde que entende que animal não tem que conviver com pessoas, nas nossas casas isso acontece, né? Então, uma das desculpas é essa, e outras é que não tem recurso, que não tem condição. Então, assim, isso entre outras situações, né? Aqui em Petrópolis tem a questão das pessoas que não são daqui, né? Não conseguirem ser atendidas da maneira como deveriam nos equipamentos. Então, assim, os entraves são inúmeros. A gente vê que, assim, as dificuldades são muito grandes para o atendimento a essa população, né? Outra questão também é a questão de álcool e drogas. Eles, pela situação de rua, muitas vezes até chegar à situação de rua já vem em decorrência da utilização dessas substâncias, principalmente do álcool. Petrópolis tem, dentro da população de rua, a maioria deles são alcoolistas. Então, como dentro do equipamento eles não podem chegar alcoolizados, tem uma dificuldade de atenção a essa situação, né, acaba que eles preferem ficar na rua. E aí, assim, é muito difícil para a gente entender, né, quando as pessoas falam assim, são vagabundos, preferem estar na rua, porque a rua não precisa trabalhar, não sei o que. Na verdade, não é, porque aqui no CDDH eles vêm, eles têm atividades, eles têm responsabilidades, e ainda assim eles convivem. Só que a gente consegue compreender determinadas situações que a sociedade, de maneira geral, não consegue. Né? Eles estão então, seria, digamos, desculpa interromper, seria o preconceito, seria um grande entrave, então, realmente? É o preconceito e achar que a pessoa tem que partir da nossa lógica, né? A gente quer aplicar a nossa lógica, a nossa vida ao outro, né? E aí a gente não consegue fazer isso dentro, né, de um sistema que é muito ampliado e que, na verdade, exclui a maioria das pessoas que estão nessa situação. O clima de Petrópolis faz com que ficar na rua no inverno seja ainda mais difícil. Uma alternativa para esses moradores é o abrigo, administrado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, que fica na rua Coronel Albino Siqueira, com capacidade para até 100 pessoas. Aqui no Núcleo de Integração Social, mais conhecido como Abrigão, no bairro Alto da Serra, é oferecido acolhimento para os moradores em situação de rua. Neste período de inverno, o abrigo faz toda a diferença para esta população. Os motivos que levam pessoas a viver nas ruas nem sempre são compreensíveis para a maioria da população. Assim, os moradores de rua acabam ficando vulneráveis. Os conflitos são frequentes, mas as organizações não governamentais têm realizado em Petrópolis um grande esforço para auxiliar e orientar estas pessoas. A Pastoral de Rua do Padre Quinha, atuando há mais de uma década, é um exemplo.
Então, o que me motiva, né, a trabalhar com a população de rua é o que Jesus nos ensinou, né, de amar o próximo, de se doar ao máximo. E eu participava do grupo Joaf no São Sebastião, e uma noite eles me convidaram para fazer parte da pastoral de rua, e eu até tinha certo receio, fiquei meio longe deles quando estava abordando o irmão, mas na hora de me despedir, um deles segurou minha mão, meu braço, com força e falou assim: muito obrigado pelo trabalho de vocês. Já fazia um tempo que eu não lembrava que estava vivo, porque ninguém olhava para mim. E a partir desse momento eu não tive mais como ignorá-los, né? Eu sabia que eles estavam ali. Antes eu só fingia que não estavam. Mas depois que eu conheci, depois que eu tive contato com eles, não tinha como eu fingir que não os via mais. Toda segunda e sexta-feira, nós nos reunimos em frente à Igreja do Rosário, lá perto da rodoviária, e nós preparamos um lanche e fazemos nossa oração inicial, que é o nosso sustento, né? E saímos em missão para encontrar cada um deles pelo centro histórico. Aí a nossa abordagem, a gente pergunta se eles aceitam um lanche, nos apresentamos como pastoral de rua do Padre Quinha, que é quem somos, e se eles aceitarem um lanche, a gente começa a conversar. Se eles não aceitarem, não quiserem conversa, a gente também aceita, porque tem que respeitar o espaço do nosso irmão, né? E basicamente é assim. E depois nós fazemos oração com ele, porque também é a parte mais importante da nossa conversa. A maioria das vezes eles aceitam de bom grado, eles ficam muito agradecidos, a gente se diverte, a gente ri, conversa bastante. Mas, claro que já aconteceram casos dos irmãos não aceitarem, por estarem passando por situações difíceis, né, na vida. Assim como a gente às vezes está de mau humor, eles também podem estar. Então já tiveram casos que eles não aceitaram e nós tivemos que aceitar. Um projeto tem se destacado na cidade, não só pela parte de assistência social, oferecendo banho, roupas e alimentação, mas também pela forma como acolhe os moradores, sem vitimizá-los e dando oportunidade de aprendizado. É o projeto Pão e Beleza do CDDH. Sidney Ram, subcoordenador do projeto, nos explicou um pouco sobre essa iniciativa. Então, o projeto Pão e Beleza, ele tem o café da manhã, que são 60 café da manhã, tem os horários, né, que eles participam, né, das atividades e tudo, e tem também o almoço, né, que também são 60 almoços, né, que começa a partir de 11h30, né, até as 14 horas. Né? E o diferencial disso tudo é que a gente dá oportunidade para que eles possam estar colocando aquilo que agrada a eles, né? aquilo que faz parte. Né? Então, a gente tem a parte, né, dos cursos, né, que é onde eles fazem a inscrição, né, cada um deles, né, a parte de documentação. Quem não tem a parte de documentação também faz todo esse processo primeiro, para que depois possa entrar num curso, não aquilo que a gente tem para dar para eles, mas aquilo que alcança o objetivo deles, aquilo que eles querem, né, que em alguns outros lugares. Por isso que o diferencial do nosso projeto Pão e Beleza é que a maioria dos outros lugares oferece aquilo que tem. Eu tenho só para cortar grama, só para cabeleireiro, só para pedreiro. Não, aqui a gente dá um curso naquilo que ou ele já fez ou aquilo que ele quer. Pode entrar em contato, o telefone é 2242-2462, né? Porque eles fazendo esses cursos, nós temos muitos profissionais aqui, tem bastante, só que eles não têm oportunidade. Então, o diferencial desse projeto é dar oportunidade para eles, visibilidade, para que eles possam conseguir resgatar tudo aquilo que eles perderam lá atrás. Então, o Centro de Defesa hoje, que é o projeto Põe Beleza, está disponível para tentar inserir eles ao trabalho, aquilo que eles eram lá atrás. Acompanhamos por alguns momentos e percebemos como os moradores se sentem em casa no CDDH. Que fiquei sabendo através de pessoas abordando na rua, né, e comentando, né, uma coisa que vai passando de um para outro. E aí tô aqui, né, nesse projeto, um projeto bom, um projeto que é gostoso de estar aqui nesse lugar, entendeu? E vocês vão conhecer mais através de outras pessoas contando, né, sobre esse projeto. E é um projeto que fico aqui o dia todo, aqui eu me divirto, aqui eu faço atividades, pinto, desenho, corto cabelo. E depois quando eu saio daqui eu fico na rua, né? Até Deus me abençoar de uma porta de emprego aí para que eu possa alugar uma casa. Já trabalhei na Rua Tereza, trabalhei na Condep mesmo, na frente de trabalho, e outras empresas de auxiliar de serviços gerais,
entendeu? Tô aguardando a oportunidade mesmo. Falou que está fazendo um novo curso, qual é? Tô fazendo um curso, vou começar dia 20 agora de julho, de julho de barbeiro, entendeu? Tô aqui na esperança logo de começar, ansioso, para ver se bota em prática, né? Que aqui, por enquanto, todo mundo quer cortar o cabelo comigo, mas o meu mesmo ninguém quer cortar. Como em Petrópolis, várias instituições e pessoas trabalham para melhorar as condições de vida desta população, está sendo formada uma rede para que este trabalho se desenvolva melhor e de maneira mais organizada. Por isso, o CDDH realiza neste domingo um evento que pretende reunir todos aqueles que já estão envolvidos nestas ações e também aqueles que querem participar. Será na Praça da Inconfidência a partir das 10 da manhã. O chão frio da calçada é onde faço meu leito e com fome me deito toda a madrugada. Ponho-me de mãos estendidas, com os olhos no vazio, enquanto secretamente me rio quando escandalizam minhas feridas. Sou chaga aberta nas ruas, coberto de panos rasgados, recolhendo alguns trocados, cobiçando coisas tuas. Não finges que não me vês estendido, nem desvie os olhos de minha figura. Não reproves minha falta de compostura, pois sou o que poderias ter sido.